Fala galera, beleza? Você já se perguntou como que é feito o exame de doping? Não? Então se liga na aula de hoje que nós vamos aprender como que ele é feito. Vamos começar a aula de hoje falando de mistura de soluções com solutos diferentes, onde a reação química entre esses solutos, que nós chamamos de estequiometria das soluções. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, só para recordar, concentração molar, concentração em mol por litro, ela é o número de mols pelo volume da solução. Então, para eu achar o número de mols, eu preciso fazer o produto concentração vezes volume. Quem não lembra muito de concentração, tem um pouco de dificuldade, clica nesse card aqui que você vai acessar a aula de concentração de soluções para revisar esse assunto melhor, beleza? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, a solução de nitrato de prata mais sulfeto de sódio, formando sulfeto de prata e nitrato de sódio. Tranquilo? Joia! Então, quando você misturar essas duas soluções para reagir, o que você vai raciocinar? Lembra que estequiometria, proporção em mol para todas as substâncias. Depois, embaixo você coloca as grandezas. Então, quando eu coloco o produto concentração vezes volume, na verdade, o que eu vou ter aqui é o número de mols de A. Eu chamei o nitrato de prata de A. Bom, hoje nós vamos falar de estequiometria das soluções, que é a mistura de soluções com diferentes solutos, onde a reação química é entre eles, certo? Então vamos começar fazendo uma revisãozinha, ó. Concentração em mol por litro é o número de mols pelo volume. Então, para determinar o número de mols de uma solução, você vai fazer o produto da concentração vezes o volume, certo? Então, eu coloquei um exemplo. Eu chamei de a solução de nitrato de prata, chamei de B, a solução de sulfeto de sódio, chamei de C, o sulfeto de prata e de D, o nitrato de sódio. Joia? Bom, é muito simples. Se você já se apropriou da estequiometria, aqui vai ser muito fácil, muito fácil. Olha só. Estequiometria. Primeiro passo, proporção em mol entre as substâncias. E aí, aqui embaixo, quando você coloca o produto concentração vezes volume, você acha o número de mols do A, que nesse caso é o nitrato de prata. Só que, cuidado, aqui o volume precisa ser em litros para você achar o número de mols, porque a concentração é mol por litro, tá? Diferente lá da diluição, né, que as unidades se cancelavam, aqui não. Aqui eu só tenho um volume e uma concentração. Joia? E aí você acha o número de mols do A. Para achar o número de mols do B, que é o sulfeto de sódio, mesma coisa, o produto MaVb. Então, o que a gente consegue descobrir aqui? Qual o volume, né, da outra solução necessária para fazer a reação, certo? A gente consegue descobrir qual a quantidade em mol de uma dos dois produtos formados. E aí, como o nitrato de sódio ele é solúvel, se eu pegar o número de mols de D e dividir pelo volume total, que é a soma, né, dos dois volumes, eu acho a concentração do ND, certo? Então você acha ou a massa daquele que é insolúvel, após filtração, essa quantidade em mol ficará retida no filtro, e aí você divide a massa pela massa molar, multiplica a massa molar pelo número de mols e acha a massa de sulfeto de prata. Tranquilo? Então, a estequiometria de soluções é bem fácil. Se liga nesse exercício aí. Então, esse exemplo ele fala o seguinte, ó, o hidróxido de alumínio, que é o Al, OH3, é utilizado para combater a acidez estomacal, beleza? Então, o hidróxido de alumínio ele vai reagir com o ácido clorídrico. Então, vamos montar aqui a equação balanceada, formando o cloreto de alumínio mais 3H2O. Então, ele quer neutralizar o ácido clorídrico contido em 200 ml de suco gástrico com concentração 0,1 mol por litro. Então, ele quer saber qual é a massa necessária. Então, vamos lá, proporção em mol. Então, aqui 1 mol reage com 3
mol. Então, aqui embaixo, eu coloco concentração vezes volume, certo? Como ele está perguntando a massa, eu vou colocar o número de mols N, porque ele é igual a concentração vezes volume, certo? Aqui, concentração vezes o volume, certo? Lembrando que o número de mols é eminho sobre mol, beleza? Então, multiplique em cruz e eu vou substituir o N por eminho sobre mol, certo? Então, aqui é o N. Então, vai ficar eminho sobre o emão do hidróxido de alumínio 78, certo? Então, vai ficar 78, isso vezes 3, né? 3 vezes o N, é igual a concentração vezes o volume. Então, a concentração 0,1, o volume 0,2, dividido por 1 mol. Beleza? Então, vai ficar eminho é igual a 78 vezes 0,1 vezes 0,2, que vai dar 1,52, perdão, 1,56, dividido por 3, certo? Então, a massa será de 0,52 gramas. Tranquilo? Bom, nesse segundo exemplo, ele fala o seguinte, um professor de química, durante uma aula experimental, pediu para seus alunos prepararem uma solução composta de 120 ml de hidróxido de estrôncio, que é o SrOH2. Vou botar aqui SrOH2. E de ácido bromídrico, HBr. Já balanceei, são 2 OH- com 1 H+, então tem que balancear. Então, aqui vai formar o brometo de estrôncio mais 2 águas. Beleza? Já. Então, ele fala o seguinte. Ao término dessa atividade, pediu que eles determinassem a concentração da solução resultante. Então, misturou as duas, formou uma solução resultante, onde teria o sal formado, o brometo de estrôncio, e caso tiver um excesso, vai ter uma concentração desse excesso, certo? Então, se a gente olhar aqui, proporção em mol será 1 mol para 2 mol, formando 1 mol. Beleza? Joia. Então, aqui a gente coloca concentração da base vezes o volume da base, concentração do ácido vezes o volume do ácido, e aqui eu vou colocar o número de mols do sal. Vou colocar aqui o S. Vou escrever sal mesmo. Bom, então vamos substituir os valores aqui, Então, se eu pegar a concentração 0,6 mol por litro vezes o volume 0,12 litros, nós vamos ter uma quantidade em mol de 0,072 mol. Substituindo aqui os dados do ácido, eu vou ter 1 mol por litro vezes 0,08 litros. Então, eu vou ter uma quantidade em mol de 0,08 mol. Tranquilo? Até aqui de boa? Joia. Então, aqui, se a gente olhar na equação, aqui a proporção vai ser 2 mol de ácido para 1 mol de base. Então, a quantidade que reage de ácido tem que ser o dobro da quantidade de base. Está acontecendo isso aqui? Não. Então, para eu descobrir a quantidade de ácido que vai reagir, eu preciso dividir por 2 aqui. Se eu divido por 2, eu vou achar que a quantidade de base que reage é 0,04 mol. Ou seja, a base está em excesso. Eu tenho excesso do hidróxido de estrôncio. Então, qual vai ser a quantidade em mol de excesso? 0,032 mol de excesso. Beleza? Joia. Então, o quanto reage é 0,032
0,04 mol. Se você olhar aqui, ó, a proporção em mol é 1:1. A quantidade em mol do sal bromito de estrôncio formado vai ser igual à quantidade em mol de hidróxido de estrôncio consumido. Então, se são 0,04 mol que reagem, então o número de mols do sal também será 0,04 mol. Beleza? Joia. Então, achei a quantidade em mol dos dois, só que ele pede a concentração. Então, desprezando esse volume de água formado, o volume final ele vai ser 0,12 litros mais 0,08 litros. Então, o volume final é de 0,2 litros, certo? Então, dividindo aqui, para achar então a concentração de excesso, eu vou ter 0,032 dividido por 0,2, o que dá 0,16 mol por litro de excesso. Beleza? Aqui é excesso. E da solução final, eu vou pegar a concentração final, ela vai ser 0,04 mol do sal, dividido por 0,2 litros. Então, você vai ter 0,2 mol por litro. Então, ele pediu a concentração de excesso e a concentração da solução final. Então, aqui, marca alternativa que apresenta a concentração do sal, 0,02, e o excesso, 0,16, letra D. Que são difíceis, né? Trabalhosa. Bom, agora falando de titulação, que é a análise volumétrica, também chamada aí, né, de análise quantitativa das soluções, certo? Bom, então a titulação ela serve para a determinação da concentração de uma solução, certo? Então, essa solução que você deseja determinar a concentração é chamada de titulado, certo? Então nós vamos trabalhar com titulação ácido e base, né? Então nós temos a acidimetria, que vai medir a acidez, vai determinar a concentração da solução ácida. E temos a alcalimetria, que vai medir a alcalinidade, a basicidade da solução. Vai determinar a concentração da base na solução, certo? Beleza. Como é que funciona então a titulação? Então nós pegamos aí um suporte universal, colocamos uma bureta e o Erlenmeyer. Aqui na bureta nós colocamos a solução de concentração conhecida, que é o nosso titulante, certo? Então a gente enche a buretinha com o titulante, joia. No Erlenmeyer nós colocamos o titulado, que é a solução que a gente quer descobrir a concentração, mais o indicador ácido e base. Por quê? Quando o indicador ácido e base ele vira, né, tem um ponto de viragem, ele muda de cor, significa que você teve uma mudança no caráter da solução. E o volume também vai ser conhecido aqui, ó. Por quê? Eu pego uma alíquota da amostra que eu vou determinar a concentração. Então, esse procedimento é feito para determinação da qualidade de uma amostra, né? Então, o padrão de qualidade da indústria, e também no doping. No exame antidoping, eles separam diversas amostras e fazem primeiro um ensaio qualitativo. Então, gotejam o reagente numa pequena porção, só para ver se vai acusar ou não a presença da substância analisada. Acusou a presença, vem para a titulação para determinar a quantidade, se ela supera ou não o limite, certo? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, como é que funciona? Então, você abre essa torneirinha da bureta e vai gotejando o titulante, certo? Até que o indicador mude de cor. Quando o indicador muda de cor, você fecha a torneirinha e anota o volume. Então você vai conhecer o volume após a viragem do indicador. E aí você vai colocar essa formulinha aqui, ó, no chamava, certo? Então o chamava vai ser o seguinte: esse XA é o número de H+ ionizáveis, né, no ácido, na fórmula do ácido, como ácido sulfúrico, H2SO4, o XA é 2. Concentração do ácido vezes o volume do ácido, concentração da base vezes o volume da base, certo? Beleza? Então, olha só. Aí a gente vai ter o seguinte.
XB vai ser o número de OH- na fórmula da base. NaOH, o XB é 1. MgOH2, XB é 2, certo? Fazendo esse produto, a gente acha então a concentração da solução. Tranquilo? Se liga no exercício aí. Bom, agora esse exemplo da titulação diz o seguinte, ó, questão da FUVEST. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia NH3 é 9,5 gramas por litro, certo? Então aqui vamos colocar o Czão da amônia, 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar a concentração de amônia correspondente à indicada no rótulo. Então, pegou-se um volume de amônia, eu vou chamar aqui de B, já explico por quê, 5 ml, foram titulados com ácido clorídrico, que é o HCl, certo? Então, HCl, de concentração do ácido 0,1 mol por litro, e um volume consumido do ácido foi de 25 ml, beleza? Então, foi consumido aí todo a amônia quando foram gastos 25 ml. Então, ele quer saber a concentração da solução, então é o MB que ele quer saber, e se essa concentração é igual à inicial, certo? Beleza? Bom, primeira coisa, eu vou passar aqui para mol por litro. Passando para mol por litro, é só dividir pela massa molar. Corta grama por grama, sobra o mol aqui. Então vai dar 0,558 mol por litro. Joia? Bom, eu falei de titulação ácido e base, né? E aqui ele fala de gás amônia. Lembra que o gás amônia em água, ele forma o hidróxido de amônio, NH4OH. Como a proporção é 1 mol para 1 mol, então a concentração da solução de amoníaco, o NH4OH, seria igual, entre aspas, à concentração de amônia. A quantidade em mol é a mesma, certo? Beleza? Então vamos lá. Então, como aqui gera só um OH-, o XB é 1. E na fórmula do H+, quando do HCl, quando ele se ioniza, só gera um H+, o XA é 1, certo? Então, coloca aí no chamava, MaVa é igual ao XB, MB, VB, certo? Beleza? Então, vai ficar 1 vezes 0,1 vezes 25 é igual a 1 vezes concentração da base vezes 5. ml, aqui é ml. As unidades se cancelam. Lembra disso? Corta, corta, dá 5. Então, a concentração da base é 0,5 mol por litro. Beleza? Joia. Então, concentração 0,5 mol por litro, ela vai ser diferente da informada no rótulo, certo? Que é 0,558 ou 0,5, né? Ou 0,56. Então, a resposta vai ser letra D, 0,50, e não é igual. Tranquilo?